Tem momentos na vida que a gente não esquece. Não porque foram bonitos, não porque foram fáceis. A gente não esquece porque a dor foi funda demais, porque o chão sumiu debaixo dos pés sem aviso, porque tudo aquilo que a gente construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, parece desmoronar de uma vez só. Eu vivi um momento assim. E se você está aqui, me escutando, provavelmente sabe do que eu estou falando. Porque quem nunca foi humilhado no lugar que mais amava, no trabalho que deu os melhores anos da própria vida, em um ambiente que achava ser o seu segundo lar? Aquele dia, eu saí pela porta lateral antes que qualquer pessoa pudesse ver meu rosto. Saí antes que as lágrimas escorressem e me traíssem na frente de todo mundo. Não respondi, não falei nada a ninguém. E durante 2 semanas, carreguei aquilo sozinha, em silêncio absoluto, sem entender completamente o que tinha acontecido. Até que a convocação chegou. E junto com ela, um homem de terno que eu nunca tinha visto. Ele segurava a minha pasta. E o que estava dentro daquela pasta mudaria tudo. Mas deixa eu começar do começo. Porque essa história não começa no dia da humilhação. Ela começa muito antes. Começa nos 6 anos que eu passei dentro daquela empresa, chegando às 8 da manhã quando a maioria chegava às 9, ficando até depois que as luzes se apagavam, dedicando finais de semana quando a situação pedia, abrindo mão de almoços, de pausas, de dias de folga, porque eu acreditava que aquilo valia. Porque eu acreditava que o esforço seria visto, que a competência falaria mais alto do que qualquer outra coisa, que o trabalho bem feito seria, por si só, proteção suficiente. Meu nome é Renata, tenho 34 anos e passei 6 deles como secretária executiva do diretor-geral de uma das maiores empresas de logística do estado. Quando entrei, a empresa tinha 120 funcionários e 3 filiais. Quando tudo aquilo aconteceu, tinha mais de 400 funcionários e 17 filiais. E boa parte dessa expansão passou, de alguma forma, pelas minhas mãos. Não porque eu fosse a única pessoa capaz de fazer aquele trabalho, mas porque eu fazia com um cuidado que vai além do que está descrito na carteira de trabalho. Eu entendia que cada reunião mal organizada era uma conta mal fechada, que cada ligação sem retorno era um cliente perdido, que cada documento entregue com atraso era uma brecha de confiança que levava anos para ser restaurada. E eu não estava disposta a deixar essas brechas abertas. Nunca estive. O Dr. Henrique Alencar era meu chefe. 52 anos, engenheiro de formação, gestor por escolha e temperamento. Um homem difícil no sentido mais profissional da palavra. Exigente, preciso, que não tolerava erros, mas que também não deixava um bom trabalho passar sem reconhecimento. Nunca fomos íntimos, nunca tentamos ser. O nosso vínculo era estritamente profissional. E isso me bastava, porque dentro desse vínculo havia algo que eu valorizava acima de qualquer benefício ou promoção: respeito mútuo. Ele confiava no meu julgamento, me incluía em discussões estratégicas, me consultava antes de tomar decisões que envolviam logística administrativa. Para uma secretária executiva em uma empresa daquele porte, esse nível de acesso e confiança não era pequeno, era imenso. E eu sabia disso. E então Beatriz apareceu. Não foi de repente. Ela foi chegando aos poucos, como as coisas ruins costumam chegar. Primeiro, uma visita aqui, uma visita ali. A esposa do diretor passando pelo escritório para almoçar com o marido, o que era absolutamente normal, o que acontecia com outras famílias também, em outras empresas. Mas com Beatriz, cada visita tinha um subtexto. Cada entrada naquele espaço era uma varredura silenciosa que eu demorei a perceber, mas que, quando percebi, ficou impossível de ignorar. Ela olhava ao redor com aquela expressão que eu demorei a decifrar, mas que depois aprendi a reconhecer de longe, antes mesmo que ela abrisse a boca. Era possessividade disfarçada de elegância. Beatriz Alencar tinha 48 anos, cabelos sempre impecáveis, unhas que nunca quebravam, roupas que custavam mais do que o meu salário mensal inteiro. Era bonita de um jeito calculado, do jeito que só é bonito quando há esforço constante para mantê-lo. Mas por baixo de toda aquela compostura cuidadosamente construída, havia uma insegurança que ela nunca admitiu nem para si mesma. E essa insegurança, com o tempo, foi encontrando um alvo muito específico: eu. Na primeira vez que ela veio me cumprimentar de verdade, foi com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ah, então você é a Renata", ela disse, como se eu fosse uma personagem de uma história que alguém havia contado para ela e ela finalmente conseguisse colocar um rosto na narrativa. "Henrique fala tanto de você." A forma como ela disse aquilo, a entonação, o peso que ela colocou na palavra tanto, me deixou desconfortável de um jeito que eu não soube explicar na hora. Sorri de volta, cortês, profissional.
Só faço meu trabalho, dona Beatriz. É o que a empresa exige. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando a resposta, e então desviou o olhar sem mais uma palavra. Devia ter percebido ali. Mas a gente não percebe. A gente normaliza, minimiza, dá o benefício da dúvida, porque o benefício da dúvida é mais confortável do que a verdade. As visitas foram aumentando. Beatriz começou a aparecer não só nos horários de almoço, mas também no meio da manhã, no final da tarde, às vezes sem aviso nenhum. Ela entrava, passava pela minha mesa sem me olhar, ou me olhando com uma frieza calculada, que durava exatamente o tempo necessário para me incomodar, e ia direto para a sala do Dr. Henrique. A porta ficava fechada por períodos cada vez mais longos. Quando ele saía, o rosto às vezes estava tenso, os movimentos um pouco mais rígidos. Eu fingia não notar, mas notava tudo. Os comentários passaram a fazer parte da paisagem. Pequenos a princípio, quase imperceptíveis para quem não estivesse prestando atenção. Você trabalha muito tarde, não trabalha? Não tem quem te espere em casa? Com um sorriso que era quase uma acusação velada. Ou então, que vestido bonito, Renata! É novo? Com a ênfase no novo que sugeria gasto, vaidade, inadequação para alguém na minha posição. Uma vez ela parou ao lado da minha mesa enquanto eu atendia uma ligação importante e disse, bem alto, direcionando ao doutor Henrique que passava pelo corredor. Henrique, você não acha que ela tem material demais aqui? Parece a mesa de um diretor, não de uma secretária. Terminei a ligação. Mantive o rosto absolutamente neutro, mas o coração havia acelerado de um jeito que levou minutos para voltar ao normal. E então veio aquela segunda-feira. Era início de mês, que é quando a empresa realizava a reunião geral de resultado. Todo o quadro de liderança reunido na sala de conferências maior, mais os coordenadores de cada área. Eu havia passado a semana inteira anterior preparando a apresentação. 47 slides, dados compilados de todas as filiais, projeções para o trimestre seguinte, análise comparativa com o mesmo período do ano anterior. Eu conhecia aquela apresentação de ponta a ponta. Havia passado 3 noites ajustando números para que tudo batesse com precisão cirúrgica, como sempre. Cheguei mais cedo do que o habitual. Organizei a sala com calma, como um ritual. Conferi o projetor, testei o sistema de som, posicionei as cópias impressas para os diretores que preferiam o formato físico. Quando as pessoas começaram a entrar, tudo estava pronto. O Dr. Henrique chegou e me fez um aceno de cabeça que, em 6 anos, eu havia aprendido a traduzir. Significava bom trabalho. Pode continuar. Beatriz entrou 3 minutos depois do marido. Eu não esperava que ela estivesse ali. Ela não havia participado de nenhuma reunião antes, mas ali estava, de tailleur bege e brincos de pérola, como se aquele fosse o lugar dela desde sempre. Encontrou um assento à mesa, ao lado do marido, com uma naturalidade que não me passou despercebida por um segundo. Quando a reunião começou e eu me posicionei perto do projetor para conduzir a apresentação, como havia feito em todos os outros meses dos últimos 3 anos, Beatriz levantou a mão. Não era uma pergunta sobre os números. Henrique! A voz dela cortou a sala com uma calma ensaiada. Por que ela está conduzindo a apresentação? O silêncio foi imediato, pesado. Daquele tipo de silêncio que acontece quando todo mundo na sala percebe ao mesmo tempo que algo está prestes a sair muito errado e ninguém sabe exatamente o que fazer. Renata prepara e conduz as reuniões de resultado há 3 anos. O Dr. Henrique respondeu, e eu podia ouvir o esforço que ele fazia para manter o tom neutro. Ela conhece todos os dados. Sim, Beatriz sorriu. Mas ela é a secretária. A apresentação de resultado é coisa de diretoria, não de pessoal de apoio. Pessoal de apoio. As palavras ficaram suspensas no ar da sala por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Eu me mantive parada. Olhei para o Dr. Henrique. Ele desviou o olhar. E naquele desvio de olhar, em fração de segundo, eu compreendi tudo o que precisava compreender sobre o que aconteceria a seguir. Renata, talvez seja melhor você deixar a apresentação para o Marcos conduzir. O Marcos era o coordenador administrativo, que não havia preparado uma linha sequer daquele documento. Peguei minha pasta. Sorri de um jeito que custou mais do que qualquer coisa que já me custou em toda a vida profissional. E saí da sala enquanto todos os olhos me acompanhavam em silêncio. Não disse uma palavra. Não olhei para nenhum rosto específico. Fui direto ao banheiro do corredor. Tranquei a porta, abri a torneira para abafar qualquer som e chorei. Chorei como não chorava desde criança, com aquele choro que vem do centro do peito e arrasta tudo o que há dentro da gente, que não pede licença e não respeita a compostura.
Mas enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, algo dentro de mim estava ficando muito quieto, muito atento. Era um silêncio diferente do que eu havia mantido naquela sala de reuniões. Era o silêncio de quem havia decidido começar a observar de verdade. Se você já passou por uma situação assim, se já sentiu que o chão sumiu debaixo dos seus pés sem que você tivesse feito absolutamente nada para merecer, eu quero que você saiba que não está sozinho. Deixa o seu like aqui se você já foi subestimado em um lugar onde deu o seu melhor. Comenta o que você sentiu quando leu isso, porque eu quero ler. E se inscreve no canal, porque o que vem nos próximos blocos vai mostrar que aquela tarde no banheiro foi apenas o começo de uma história muito maior do que eu mesma conseguia imaginar naquele momento. O resto daquele dia, eu funcionei no automático. Voltei para na minha mesa depois de alguns minutos, retomei os atendimentos, respondi e-mails, organizei a agenda para a semana seguinte. Por fora, era a Renata de sempre, eficiente, composta, pontual. Por dentro, havia algo que havia mudado de uma forma que eu ainda não conseguia nomear completamente, mas que era real e estava crescendo. A reunião terminou 2 horas depois. Ouvi, pelos corredores e pelas conversas em volume baixo que não foram totalmente discretas, que o Marcos havia tropeçado em vários números que não conhecia, que o Dr. Henrique havia precisado intervir mais de uma vez para corrigir projeções que eu poderia ter apresentado de olhos fechados. Não senti satisfação nisso. Senti, honestamente, um cansaço muito velho. O cansaço de quem trabalha com cuidado e vê o trabalho ser atribuído a outro, não por mérito, não por capacidade, mas por capricho de quem nunca havia preparado um slide sequer daquela apresentação. Fui embora antes de todo mundo. Não me despedi como era meu costume. Peguei minhas coisas e saí pela porta lateral, aquela que dá acesso direto ao estacionamento e que quase ninguém usa. Não queria encontrar rostos. Não queria sorrisos de pena ou palavras de conforto que, no fundo, não confortariam absolutamente nada naquele momento. Naquela noite, fui incapaz de dormir. Deitei, levantei, fiz chá, sentei na varanda do meu apartamento e fiquei olhando para a rua por muito tempo. Minha mente girava em torno de uma questão que eu não conseguia responder. Por que Beatriz me odiava com aquela especificidade? Porque aquilo era ódio. Não era ciúme banal de esposa insegura que teme alguma proximidade romântica que não existia, nunca havia existido e que qualquer pessoa com olhos abertos perceberia que não havia nenhuma possibilidade de existir. Era algo mais específico, mais direcionado. Ela havia entrado naquela sala com uma intenção. Havia planejado aquele momento. E enquanto eu ficava acordada fazendo essa pergunta, outra questão, mais importante, começou a tomar forma devagar no centro do meu pensamento. O que ela estava escondendo? Porque pessoas que partem para o ataque sem provocação real quase sempre estão tentando desviar a atenção de alguma coisa. Aprendi isso cedo na vida. Aprendi com minha avó, que dizia que cachorro que late muito está com medo. E Beatriz latia muito, com muita precisão, sempre direcionada a mim. Isso não era acidente. Não era paranoia minha interpretar assim. Era a única leitura que fazia sentido quando todos os outros elementos não se encaixavam. Na manhã seguinte, voltei para o escritório com uma postura diferente. Não a postura de quem está com raiva, não a de quem está magoada, embora eu estivesse as duas coisas. Voltei com a postura de quem havia decidido prestar atenção. De verdade, com cuidado, sem deixar que a emoção embaralhasse os fatos, que é o único jeito de observar alguma coisa com clareza suficiente para que a observação sirva para algum propósito. Comecei a observar Beatriz com um olhar que eu não havia tido antes. Quando ela aparecia no escritório, eu não me afastava. Não fingia estar ocupada mais do que o habitual. Ficava no meu posto, cabeça dirigida aos documentos, mas ouvidos e atenção completamente abertos ao que acontecia ao redor. E comecei a anotar. Não em um caderno visível sobre a mesa que poderia chamar atenção. Anotava no celular, na seção de notas, com horário e data de cada ocorrência que considerava relevante. A primeira coisa que percebi foi que as visitas de Beatriz seguiam um padrão muito claro. Ela sempre aparecia às terças e quintas, sempre entre 10 e 11 da manhã, que era exatamente o horário em que o Dr. Henrique realizava as reuniões de alinhamento com os gerentes regionais. Reuniões das quais eu,
Normalmente, participava como facilitadora, reuniões das quais, nas últimas semanas, havia começado a ser gentilmente afastada, com o Dr. Henrique dizendo que eu poderia usar o tempo para outras coisas, sem especificar quais outras coisas, como se 6 anos de participação naquelas reuniões fossem substituíveis por qualquer outra coisa sem que isso precisasse ser explicado. Ou seja, Beatriz vinha quando eu havia sido removida, quando o espaço havia sido limpo. A segunda coisa que percebi foi que ela sempre levava uma pasta, sempre a mesma, de couro escuro, com as iniciais BA gravadas no canto inferior direito. Levava essa pasta para dentro da sala do Dr. Henrique e saía sistematicamente sem ela. E o Dr. Henrique, nas horas que se seguiam às visitas, ficava visivelmente mais distante, mais fechado, respondendo a perguntas com monossílabos quando antes elaborava, ignorando contextos que antes eram discutidos comigo antes de qualquer decisão. Eu fiquei me perguntando o que havia dentro daquela pasta. Na terceira semana de observação, tive minha primeira resposta. Naquela terça-feira, Beatriz chegou mais cedo do que o habitual, antes das 10, e encontrou a sala do Dr. Henrique fechada porque ele ainda estava em uma ligação com a matriz em outro estado. Ela ficou na área de espera próxima à minha mesa, o que era incomum, porque geralmente ela passava direto sem se demorar perto de mim. Mas ali ela ficou e pousou a pasta sobre o sofá ao seu lado. A pasta ficou fechada, mas havia documentos saindo levemente por baixo da aba superior, papéis que não haviam sido encaixados com cuidado suficiente para ficarem completamente ocultos, papéis com timbre corporativo, e em um deles, que eu consegui ler sem parecer que estava lendo porque havia aprendido, naquelas semanas, a fazer exatamente isso, havia um nome que eu reconhecia: Fornecedor Harten Distribuidora Ltda. A Harten era um dos fornecedores mais recentes da empresa. Havia sido integrada há cerca de 8 meses em um processo de licitação que eu havia acompanhado de perto, até determinado ponto, mas do qual havia sido afastada na fase final sob a justificativa de que a diretoria preferia manter a negociação restrita aos executivos. Na época, não questionei. A justificativa soou razoável. Agora, aquele detalhe voltava com um peso completamente diferente, porque eu havia aprendido, naquelas semanas, que as coisas das quais nos afastam sem explicação suficiente são frequentemente as coisas que mais precisamos examinar. Comecei a investigar a Harten internamente, com o cuidado de quem sabe que não pode acender nenhum alarme. Não tinha acesso direto ao sistema financeiro da empresa, mas tinha acesso à agenda de reuniões e aos documentos de logística que passavam pela minha mesa para a conferência de protocolo de rotina. Fui com paciência, sem pressa, sem fazer perguntas que pudessem chamar atenção. Ao longo de 10 dias, fui montando um quadro que começou como uma suspeita e foi se tornando, peça por peça, uma certeza. A Harten havia sido contratada com uma margem de serviço 32% acima da média de mercado. Eu tinha os contratos dos fornecedores anteriores para comparação, porque eram documentos que eu arquivava por protocolo. A justificativa no contrato para essa diferença de preço era serviços de rastreamento de última geração com exclusividade regional. Mas quando eu verifiquei o sistema de rastreamento que a empresa utilizava, o fornecedor do sistema era outro, completamente diferente da Harten, que havia sido contratado 1 ano antes da Harten sequer existir. Ou seja, a empresa estava pagando por um serviço que já tinha, de outro fornecedor, a um preço 32% acima do que deveria. Fiquei parada diante disso por um tempo que não sei medir bem, porque o que eu estava olhando não era um erro contábil, não era imprecisão ou descuido, era uma irregularidade deliberada, estruturada. E Beatriz aparecia ali no meio, com uma pasta cheia de papéis, com o timbre da Harten, frequentando o escritório do marido nas mesmas terças e quintas, saindo sempre sem a pasta que havia trazido. Quem era a Harten? Fiz a pesquisa fora do ambiente corporativo, no meu celular pessoal, em casa, depois das 11 da noite, quando tinha certeza de que estava sozinha com aquela informação. A Harten Distribuidora Ltda havia sido constituída 14 meses antes de ser contratada pela empresa. O sócio administrador constava como um tal de Eduardo Veiga, nome que eu não reconhecia, mas o segundo sócio, com 49% das cotas, era uma pessoa jurídica, uma holding chamada Barra Participações. E quando fui atrás de quem estava por trás da Barra Participações, o caminho levou até um nome que eu conhecia muito bem:
Beatriz Ramos Alencar. Fechei o celular. Fui até a cozinha, bebi um copo de água devagar, apoiei as mãos na pia e olhei para uma parede por um instante, porque o que eu havia descoberto naquele momento tinha implicações que iam muito além de uma esposa ciumenta e insegura que aparecia no escritório para diminuir a secretária do marido. Beatriz não me perseguia porque eu era uma ameaça ao casamento. Ela me perseguia porque eu era uma ameaça de outro tipo inteiramente. Porque alguém que conhece tão bem os processos internos de uma empresa, que acompanha contratos e fornecedores com a atenção de quem faz isso todos os dias, estava muito mais próxima de descobrir o que ela havia construído do que qualquer outro funcionário daquele lugar. Ela não estava tentando me destruir por ciúme. Estava tentando me destruir por medo. E enquanto eu processava essa informação sentada na minha cozinha às 11h30 da noite, a próxima questão já estava se formando com uma nitidez que me surpreendeu. Quanto mais havia? E há quanto tempo ela estava fazendo isso? As 2 semanas que se seguiram foram as mais difíceis que já vivi dentro de uma empresa. Não por causa do trabalho em si, porque o trabalho eu continuava fazendo com a mesma competência de sempre. Talvez até com mais cuidado, porque sabia que qualquer deslize seria usado contra mim. Difíceis, porque eu precisava carregar esse conhecimento em silêncio total. Continuar cumprimentando Beatriz quando ela aparecia com um sorriso profissional. Continuar respondendo ao doutor Henrique com a mesma prontidão de sempre. Continuar sendo a Renata previsível e confiável que todo mundo esperava encontrar quando chegava de manhã. Carregar o que eu sabia e não deixar que aparecesse no rosto era o trabalho mais exaustivo que já fiz na vida. Mais exaustivo do que qualquer apresentação, qualquer reunião, qualquer crise logística que já atravessei em 6 anos. Difíceis também, porque as provocações não pararam. Se antes eram sutis, agora tinham uma frequência que me indicava que Beatriz havia aumentado a pressão de forma deliberada. Ela começou a questionar aspectos do meu trabalho em conversas com o Dr. Henrique, que por vezes eu conseguia ouvir da minha mesa. Você não acha que ela demora demais para devolver ligações, Henrique? Ou, aquele relatório da semana passada tinha imprecisões. Isso não pode acontecer com alguém na posição dela. Eu verificava o relatório citado e não encontrava erro nenhum. Mas a semente havia sido plantada, e sementes plantadas por quem tem acesso irrestrito ao ouvido de quem decide germinam mais rápido do que as que precisam de luz e solo aberto. Naquele período, fiz uma coisa que nunca havia feito antes na minha vida profissional. Consultei uma advogada trabalhista. Não porque estava pensando em entrar com um processo, não naquele momento, mas porque precisava entender o que era meu, o que eu tinha direito de fazer e o que cruzava linhas que eu não deveria cruzar. A doutora Fernanda Carvalho tinha 42 anos e aquele tipo de olhar direto que faz você entender imediatamente por que ela escolheu essa profissão. Expliquei a situação em termos gerais, sem revelar os detalhes mais comprometedores que havia descoberto, apenas o suficiente para ter orientação sobre onde eu estava pisando. Ela me ouviu com atenção e depois disse: continue documentando tudo, com data e hora, e guarde cópia fora do seu ambiente de trabalho. Eu já estava fazendo exatamente isso, mas ouvir de alguém que entendia a importância daquilo me deu uma clareza que eu precisava. Então, numa quinta-feira de manhã, o Dr. Henrique me chamou à sua sala. Eu sabia que esse momento chegaria. Havia me preparado para ele da única forma que sabia, fazendo o meu trabalho impecavelmente bem e mantendo o registro de tudo que havia descoberto em um e-mail enviado para mim mesma, com data e hora registradas pelo servidor, intocável, acessível de qualquer dispositivo, independente do que acontecesse com o computador da empresa ou com qualquer coisa dentro daquele escritório. Sentei na cadeira à frente da mesa do Dr. Henrique. Ele parecia desconfortável de uma forma que eu não havia visto nele antes. Tinha o queixo levemente tenso, os olhos que não pousavam no mesmo lugar por tempo suficiente para constituir um olhar. Era o rosto de um homem que ia dizer algo que não queria dizer, que havia concordado em dizer algo que não acreditava completamente que deveria dizer. Renata, ele começou, e havia algo diferente na forma como pronunciou meu nome. Mais lento, mais pesado do que o habitual. Você sabe que eu valorizo muito o seu trabalho. Eu não disse nada. Esperei. A empresa está passando por uma fase de reestruturação. Ele juntou as mãos sobre a mesa, um gesto que eu reconhecia como seu jeito de se firmar antes de algo difícil. E algumas posições precisam ser revisadas. Minha posição, eu disse. Não era uma pergunta. Ele respirou fundo. Temos uma rescisão preparada, com todos os seus direitos calculados corretamente.
A Patrícia do RH vai te chamar ainda hoje para... Beatriz pediu, eu disse. E também não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi a confirmação mais completa e mais dolorosa que eu poderia ter recebido. O Dr. Henrique não disse nada por vários segundos. Então, com uma voz um pouco mais baixa, a decisão é da empresa, Renata. Eu o olhei por um momento. 6 anos de trabalho, 400 funcionários, 3 filiais que se tornaram 17. E ali estava ele, sentado do outro lado daquela mesa, incapaz de me olhar nos olhos enquanto descartava tudo isso porque a esposa havia pedido, porque era mais fácil me perder do que confrontar o que havia do outro lado de casa. Está bem, eu disse. Entendo. Me levantei, estendi a mão. Ele a apertou com um constrangimento tão visível que quase era físico, e saí daquela sala pela última vez como funcionária daquele lugar, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma naquele momento. Patrícia do RH foi gentil. Havia trabalhado comigo por 4 dos 6 anos que eu estive ali, e o desconforto no rosto dela dizia sem palavras que ela sabia que aquilo era injusto, mas que não havia o que fazer da posição onde ela estava. Assinei os documentos com atenção total, conferi cada número, fiz as perguntas que precisavam ser feitas, estava tudo numericamente correto. Pedi uma cópia de tudo. Ela providenciou sem questionar. Voltei à minha mesa pela última vez. Havia pouco mais de 1 hora para recolher meus pertences pessoais. Colegas olhavam com aquela mistura de pena e alívio que as pessoas sentem quando algo ruim acontece com outra pessoa e não com elas. Alguns se aproximaram, falaram baixinho, disseram que era uma injustiça, que lamentavam. Agradeci com genuinidade porque era verdade. Eles lamentavam, mas lamentar não muda nada quando a caneta que assina está em outras mãos. Recolhi minha caneca. Minha foto, 2 livros que eu mantinha na gaveta para os momentos raros em que o ritmo do trabalho desacelerava o suficiente para uma página ou 2. Coloquei tudo em uma sacola com cuidado. Passei pelos corredores que eu conhecia melhor do que os do meu próprio apartamento. E então parei por um segundo diante da minha mesa vazia, olhei para ela uma vez e me virei. Mas antes de sair pela porta principal, fiz uma coisa. Passei pela recepção e pedi um envelope. Coloquei dentro um cartão com o nome de Patrícia e o número do ramal dela escrito no verso. Era o cartão de uma pessoa específica, uma auditora independente especializada em compliance corporativo que eu havia contatado 3 dias antes, depois de ter descoberto tudo sobre a Harten e a BRA Participações. Não havia mencionado o nome da empresa na conversa, claro. Havia apenas pedido uma consulta sobre processos de verificação de irregularidades em contratos corporativos. A auditora havia me devolvido uma mensagem objetiva e muito clara. Se houver documentação sólida, há caminhos. Havia documentação sólida. E havia caminhos. Deixei o envelope sobre a mesa da recepção com o nome da Patrícia escrito por fora. Ela pegaria quando chegasse da reunião onde estava. E quando visse, poderia ou não fazer alguma coisa com aquela informação. Eu havia feito o que estava ao meu alcance. O próximo movimento não dependia mais só de mim. Saí pela porta da frente. Não pela lateral, como havia saído naquela segunda-feira depois da humilhação. Pela frente, com a sacola na mão e a coluna ereta. O sol de novembro estava forte, daquele jeito que em outros dias teria me incomodado. Naquele dia eu mal o senti. Estava pensando em outras coisas. Estava pensando que Beatriz Alencar havia cometido um erro muito específico, do tipo que parece inteligente no momento, mas que tem consequências que se propagam muito além do que quem o comete consegue ver. Ela havia me subestimado. Havia achado que me tirar dali era suficiente para me silenciar. E esse é o tipo de erro do qual raramente se volta ileso. Eu tinha tudo documentado. Sabia com quem falar. E sabia que as semanas que viriam seriam muito mais movimentadas do que os últimos 6 anos que eu havia passado organizando a agenda de outra pessoa. A questão que ainda ficava em aberto, a questão que eu ainda não sabia responder completamente era: o Dr. Henrique sabia? Sabia de tudo? Era vítima ou era cúmplice? E a resposta para essa pergunta mudaria o que eu faria a seguir. Mudaria quem eu protegeria e quem eu não protegeria. Mudaria como tudo aquilo terminaria. E eu precisava descobrir isso antes que os próximos movimentos fossem dados. Os 2 primeiros dias depois da demissão, fiquei em casa, não de cama, não paralisada, não chorando, organizando. Abri o arquivo de notas do celular, transferi tudo para um documento que então imprimi em 3 cópias. Uma para mim, em um envelope na minha casa. Uma para a doutora Fernanda, que eu havia consultado formalmente naquele mesmo dia. E uma terceira que ficou guardada em um envelope selado na casa da minha irmã,
em outro endereço, longe de qualquer coisa que pudesse ser associada a mim. Isso era precaução, porque eu não sabia ainda o alcance do que havia encontrado, e precaução nunca é excessiva quando você está lidando com pessoas que têm dinheiro, motivação e acesso para fazer as coisas desaparecerem quando se sentem ameaçadas. A doutora Fernanda me ouviu por quase 2 horas, sem me interromper uma vez. Quando terminei, ficou quieta por um momento, que eu não soube medir bem. Então disse, com uma objetividade que foi a coisa mais reconfortante que alguém poderia ter dito para mim naquele momento: você tem mais documentação do que a maioria dos casos que chegam até mim depois de anos de investigação formal. Foi a primeira vez que sorri de verdade desde a reunião de resultado. Ela me orientou com precisão sobre o que eu poderia e não poderia fazer, onde estava o limite entre levantamento legítimo de informações e o que cruzaria linhas que eu não deveria cruzar. O resultado foi claro. Tudo o que eu havia feito estava dentro dos limites. As informações que acessei eram aquelas às quais eu tinha acesso legítimo como funcionária. A pesquisa sobre a Harten era informação pública de registro empresarial. Nada havia sido obtido de forma irregular. Eu havia apenas prestado atenção, havia apenas documentado o que via, e havia juntado os pontos que estavam lá para qualquer um juntar, desde que estivesse disposto a olhar. O que ela disse a seguir foi o que mudou o curso de tudo. Esse tipo de irregularidade, com esse nível de documentação, vai interessar a instâncias muito além do nosso processo trabalhista. Ela me olhou com atenção direta. Você tem 2 caminhos abertos: o trabalhista, que é o da sua demissão injusta, e o que envolve as irregularidades contratuais, que não é seu para percorrer sozinha, mas eu posso te colocar em contato com quem vai querer saber disso. O contato era com a área de auditoria e compliance da holding, que controlava a empresa onde eu havia trabalhado. Eu não sabia, porque não havia razão para saber como secretária que a empresa do Dr. Henrique fazia parte de um grupo maior, controlado por uma holding com sede em outro estado, com estrutura de governança própria e uma equipe de compliance que, segundo a doutora Fernanda, com uma objetividade que não deixava dúvida, levava esse tipo de questão com seriedade absoluta. A conexão foi feita. Uma semana após a minha demissão, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um homem com voz calma e vocabulário muito preciso que se apresentou como o responsável pela área de compliance do grupo e pediu uma reunião presencial. Fui, com a doutora Fernanda ao meu lado e as cópias dos documentos na minha bolsa. A reunião durou 3 horas e 40 minutos. Quando saí, eu ainda não sabia com exatidão o que aconteceria a partir dali, mas sabia que havia entregado nas mãos de pessoas com recursos e autoridades suficientes algo que não poderia ser ignorado. E sabia, com a clareza de quem passou semanas observando, enquanto todos os outros olhavam para outro lado, que o que estava prestes a se mover não pararia facilmente. 12 dias depois, recebi a convocação, não da empresa onde havia trabalhado, da holding, uma convocação formal, em papel timbrado, para comparecer a uma reunião na segunda-feira seguinte, às 10 horas da manhã, em um endereço que eu nunca havia visitado. Fui de terno escuro. Não me importo em admitir que escolhi aquela roupa com cuidado naquela manhã. Não por vaidade, por consciência de que certos momentos pedem uma certa versão de você, a mais sólida, a que não treme nem quando as mãos querem tremer. A sala era grande, com luz natural abundante e uma mesa comprida no centro. Já havia 2 pessoas quando entrei, a doutora Fernanda de um lado e do outro, um homem que eu nunca havia visto, terno escuro, cabelos grisalhos nas têmporas, uma postura que indicava alguém habituado a estar do lado mais pesado da mesa. Havia sobre a superfície à sua frente uma pasta, a minha pasta, o dossiê completo que eu havia compilado ao longo de semanas de observação silenciosa. Ele se levantou quando entrei, estendeu a mão. Ricardo Fonseca, diretor executivo do grupo, me olhou com atenção que não era avaliação, era reconhecimento. Senhorita Renata, eu agradeço muito sua disposição. E mais ainda, o cuidado com que você documentou tudo isso. Sentei. Ele também. E então disse algo que não esperava. Doutor Alencar chegará em 20 minutos. Pensei que você devesse saber. Fiquei parada. Ele sabe o que está sendo discutido? Soube ontem à tarde. Uma pausa. E pediu para estar presente. Os 20 minutos que se seguiram foram os mais longos que já vivi em uma sala silenciosa. Quando o Dr. Henrique entrou, ele estava diferente de como eu o havia visto em qualquer momento dos 6 anos anteriores. Mais velho, de alguma forma difícil de articular, com o peso de alguém que acabou de compreender por completo algo que havia preferido, por muito tempo, não compreender inteiramente. Ele me olhou.
Eu o olhei de volta. Renata, havia algo na voz que eu não soube nomear imediatamente. Depois, quando já estava em casa e o dia havia terminado, entendi o que era. Era vergonha genuína. Ricardo Fonseca conduziu o que se seguiu com uma eficiência que me impressionou. Apresentou os achados do dossiê, as conexões entre a Harten e a BRA Participações, os valores dos contratos comparados à média de mercado, a ausência de justificativa técnica que sustentasse os sobrepreços. E então perguntou ao Dr. Henrique, diretamente e sem rodeios, o que ele sabia e desde quando sabia. O que o Dr. Henrique sabia era menos do que eu temia e mais do que ele gostaria de admitir. Ele não havia montado o esquema. Não havia sido o arquiteto daquilo, mas havia assinado contratos sem a verificação que sua posição exigia. Havia acreditado nas justificativas que Beatriz apresentava sem questioná-las, sem pedir laudos técnicos comparativos, sem consultar as áreas que deveriam ter sido consultadas. Havia, em algum nível que ele mesmo talvez não soubesse nomear com clareza, preferido não ver o que estava diante dos seus olhos, porque ver implicaria confrontar. Ela me disse que era um investimento estratégico. Ele disse em algum momento, com uma voz que havia perdido toda a autoridade que eu havia ouvido nela ao longo de 6 anos, que a empresa também ganharia com isso. Ricardo Fonseca anotou algo. Não comentou. Então o Dr. Henrique virou o rosto para mim, diretamente, com um olhar que não desviou desta vez. Eu errei com você, Renata, de mais de uma forma, e isso não tem justificativa. Não disse nada. Não havia nada para dizer que não fosse verdade, e ele já sabia que era verdade. Quanto a Beatriz, quando a auditoria a notificou formalmente, ela tentou primeiro negar tudo. Depois tentou minimizar, apresentar os sobrepreços como erros de precificação que podiam ser corrigidos. Depois tentou deslocar toda a responsabilidade para Eduardo Veiga, o sócio administrador da Harten, alegando que ela era apenas sócia investidora sem envolvimento nas operações. Mas a documentação era clara demais. O rastro era curto demais. E o tempo que ela havia tido para apagar qualquer coisa havia se esgotado antes que ela entendesse que havia se esgotado. Porque enquanto ela estava ocupada me removendo do escritório, eu estava ocupada guardando cópias de tudo em lugares que ela não poderia alcançar. As consequências vieram em cascata e em velocidade. A Harten teve o contrato rescindido imediatamente. A holding iniciou o processo formal de recuperação dos valores pagos acima do mercado. Beatriz, como sócia da empresa contratada com documentação que a conectava diretamente às negociações, estava no centro de uma investigação que tinha advogados e auditores trabalhando em paralelo. O casamento, que havia sobrevivido a muitas coisas ao longo dos anos, não sobreviveu à exposição completa do que havia sido construído às escuras. Não porque o doutor Henrique havia decidido terminá-lo em um ato de indignação dramática, mas porque quando a verdade é grande demais, quando ocupa demasiado espaço, não sobra lugar para mais nada que havia existido antes dela. E então, Ricardo Fonseca virou para mim e disse, antes de encerrar a reunião, algo que eu não esperava ouvir naquele contexto naquele dia. A holding está estruturando uma área de compliance interno, algo que deveria ter existido há anos e que esta situação tornou urgente. Ele pousou a mão sobre a pasta, a minha pasta, com uma firmeza que era quase simbólica. Gostaríamos de conversar com você sobre essa posição. Não respondi imediatamente. Não porque estivesse indecisa sobre o que queria, mas porque aquele momento merecia ser habitado por mais de um segundo. 6 anos de trabalho que chegaram até aquela sala carregando a forma de um dossiê que eu havia construído sozinha, à noite, com o celular, enquanto processava humilhação e medo e raiva e determinação ao mesmo tempo. E ali estava alguém me dizendo que aquilo tinha peso, que aquilo havia importado, que havia um lugar para o que eu sabia fazer e para o cuidado com que eu sabia fazer. Posso ter alguns dias para pensar? Eu perguntei. Ricardo Fonseca assentiu com uma tranquilidade que indicava que ele não esperava outra resposta para aquela pergunta. Claro, mas saiba que a resposta que esperamos é positiva. Saí daquela sala diferente de como havia entrado. Não com euforia, não com aquela leveza artificial que a gente sente quando quer se convencer de que está bem antes de ter processado completamente o que aconteceu. Saí com algo mais substancial do que euforia, com a certeza de que havia feito a coisa certa,
do jeito certo, na hora certa, com a certeza de que o silêncio que eu havia mantido não havia sido fraqueza, havia sido estratégia. E que estratégia, quando construída com paciência e documentação, tem uma solidez que nenhum ataque impulsivo consegue alcançar. Liguei para minha irmã no carro, no caminho de volta. Ela perguntou como havia sido. Eu disse: vou te contar tudo em casa. E então fiquei em silêncio pelo resto do percurso, olhando a cidade pela janela, sentindo que enxergava as ruas de um ângulo ligeiramente diferente do que havia enxergado quando as atravessara de manhã. Aceitei a proposta da holding. Formalizamos em um contrato que a doutora Fernanda revisou linha por linha e aprovou sem ressalvas. O salário era 45% maior do que o que eu recebia. A posição era de coordenadora de compliance interno, com acesso a todas as empresas do grupo, autoridade para estruturar do zero os processos de auditoria preventiva e a responsabilidade de garantir que o que havia acontecido com a Harten não pudesse acontecer novamente por falta de mecanismo para identificá-lo. Era o tipo de trabalho que eu havia feito informalmente durante semanas, por necessidade, por autopreservação. Agora seria o meu trabalho de verdade, com a estrutura e os recursos para fazê-lo da forma que sempre deveria ter sido feita. O primeiro mês foi inteiramente de imersão. Eu conhecia bem o funcionamento de uma empresa do grupo, mas o grupo tinha 5 empresas além daquela onde eu havia trabalhado, e cada uma tinha suas particularidades, seus históricos, suas vulnerabilidades específicas. Viajei, visitei, sentei com gestores e operadores, conversei, ouvi mais do que falei, anotei mais do que concluí. Fui a pessoa que pergunta antes de afirmar e que prefere entender antes de agir. Esse comportamento havia me servido bem nas semanas de observação silenciosa naquele escritório. Servia ainda melhor agora que eu tinha autoridade e estrutura para transformar observações em ações concretas. Beatriz, eu soube por caminhos indiretos e sem que eu tivesse procurado ativamente saber, havia contratado uma equipe de advogados que custava mais por mês do que o sobrepreço que ela havia cobrado em um trimestre inteiro. A investigação estava em andamento. Os detalhes do caminho jurídico não eram meus para acompanhar e, honestamente, eu não precisava acompanhá-los para saber que o resultado relevante já havia ocorrido. O esquema havia sido interrompido, os valores estavam sendo recuperados e ela não voltaria a transitar nos mesmos círculos onde havia transitado antes, porque nesses círculos a reputação é a moeda mais valiosa, e a reputação dela havia implodido de forma muito pública e muito documentada. O doutor Henrique permaneceu na empresa, mas em condições diferentes das que havia operado antes. A holding determinou uma reestruturação completa na governança da empresa, com auditorias regulares, aprovação central para contratos acima de determinado valor e um processo de alçadas que impedia que o tipo de decisão que havia sido tomada com a Harten pudesse ser tomada por uma pessoa sozinha, sem verificação independente. Ele aceitou essas condições. Sei, porque me disseram que não foi simples para ele. É difícil para qualquer pessoa sentar diante de um espelho e reconhecer que foi usado durante meses pela pessoa com quem escolheu construir uma vida, que assinou documentos que não deveria ter assinado, que preferiu uma confortável cegueira seletiva porque abrir os olhos era mais caro emocionalmente do que manter os olhos fechados. Mas esse é o processo dele. Não é o meu para resolver. Voltei àquela empresa alguns meses depois para uma auditoria de rotina, como parte das minhas novas responsabilidades. No corredor, encontrei a Patrícia do RH. Ela me abraçou forte, daquele jeito que dispensa palavras por uns segundos. Quando se afastou, disse baixinho: "Recebi o envelope que você deixou na recepção. Não sabia exatamente o que fazer com ele naquele momento." Uma pausa pequena. Mas passei para quem precisava saber. Sorri. "Eu sei. E obrigada." Alguns colegas que haviam testemunhado a humilhação naquela sala de reuniões me procuraram, ao longo do tempo, por mensagem ou pessoalmente, para dizer que haviam ficado aliviados com o desfecho, que haviam desejado falar naquele momento e não tiveram coragem, que se sentiam culpados pelo silêncio. Não os culpo e não os culpei. É muito difícil falar quando o poder está concentrado do outro lado da sala e você tem uma conta para pagar no final do mês. O que posso dizer é que espero que, da próxima vez que algo assim acontecer diante de qualquer um deles, seja um pouco mais fácil lembrar que o silêncio tem tipos diferentes, que há o silêncio do medo e há o silêncio da estratégia, e que a diferença entre os dois pode ser a diferença entre uma derrota e uma virada. O que eu aprendi ao longo de tudo isso?
Aprendi que competência não é proteção suficiente se você não sabe também se proteger. Aprendi que documentar não é paranoia, é responsabilidade. Aprendi que as pessoas que trabalham para diminuir você raramente são movidas por superioridade genuína. São quase sempre movidas por medo de alguma coisa que você representa, ou sabe, ou pode descobrir. E quando você entende o que elas temem, você tem mais informação do que elas gostariam que você tivesse. Aprendi também, e isso foi talvez o aprendizado mais difícil e mais valioso, que humilhação não respondida com raiva, mas com atenção, pode ser o ponto de virada mais preciso da sua vida. Não estou romantizando o que aconteceu comigo. Foi doloroso. O choro no banheiro foi real. A injustiça foi real. O peso de carregar aquilo em silêncio por semanas foi real. Não há nada edificante em ser diminuída publicamente por alguém que teme o que você representa. Mas o que você escolhe fazer nos momentos que vêm depois da dor, como você escolhe usar o que está sentindo, é onde a história se divide entre quem permanece no lugar onde o outro tentou te deixar e quem vai embora para um lugar completamente diferente. Hoje, sentada no meu escritório, com o meu nome na porta e a responsabilidade real de proteger a integridade de um grupo inteiro de empresas, eu penso às vezes naquela segunda-feira de manhã. No silêncio que ocupou a sala quando Beatriz disse pessoal de apoio. No caminho até o banheiro com a pasta apertada contra o peito, na torneira aberta. E penso que aquela versão de mim, a que chorou com a torneira aberta para não ser ouvida, merecia uma resposta à altura do que havia sofrido. E que eu dei essa resposta da única forma que fazia sentido para mim. Com cuidado, com paciência, com documentação, com dignidade, sem violência, sem pressa. Beatriz quis me apagar. E o que ela fez, sem querer, foi me empurrar exatamente na direção onde eu deveria estar. Havia um homem de terno esperando com a minha pasta, e a minha pasta estava cheia de coisas que ela nunca imaginou que eu teria guardado, porque ela achou que eu era só a secretária, e eu deixei que ela achasse isso, até o momento certo. Se você chegou até aqui e acompanhou cada parte dessa história, eu quero que você saiba que ela não foi contada para que você sinta raiva de ninguém, nem admiração excessiva por mim. Foi contada porque existem muitas pessoas em muitos escritórios neste momento, carregando em silêncio coisas que não deveriam carregar sozinhas, acreditando que as únicas opções disponíveis são suportar ou desistir. E eu quero que essas pessoas saibam que há uma terceira opção: observar com calma, documentar com cuidado, entender o que está realmente em jogo e mover-se no momento certo, com as informações certas, para o lugar que é certo para você. A justiça não chega sempre, mas quando chega, ela tem a elegância das coisas que foram construídas devagar, com paciência, por quem não entrou em pânico quando o chão sumiu. Deixa o seu like se essa história te tocou de alguma forma. Comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado em um lugar onde deu o seu melhor? Já viveu uma situação onde o silêncio foi a decisão mais poderosa que você poderia tomar? Conta pra mim, porque eu quero ler cada comentário. Se inscreve no canal, porque chegam mais histórias de pessoas reais que escolheram não ser apagadas. E guarda esse episódio para alguém que você conhece e que precisa ouvir hoje que silêncio estratégico não é fraqueza, é o começo de tudo.